TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Carolina, sou militante do Movimento de Mulheres aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui porque a gente está inaugurando uma sequência de programas aqui na TV Comunitária Rio sobre o mês de março, que é um mês feminista, é um mês que a gente faz referência às lutas das mulheres ao longo da história. Esse ano de 2019 a gente está indo para a rua com muita disposição para resistir, mas também com muita disposição de lembrar a memória de Marielle Franco, nossa companheira que foi executada pelo Estado há um ano atrás. Para inaugurar essa série de programas, hoje a gente vai falar sobre o 8 de março, sobre a luta das mulheres aqui no Rio de Janeiro e um pouquinho também sobre essa luta pelo mundo. Para isso, estou com duas companheiras de luta aqui, Helena Piragibe, que é presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, aqui no Rio de Janeiro, também é presidente da UBM, União Brasileira de Mulheres aqui do Rio, e com a Andréia Matos, que é militante do PT, militante da Partida e do movimento sindical. Então, para a gente começar a falar desse assunto que a gente tanto gosta, que nos deixa feliz e nos fortalece, queria que as minhas companheiras falassem um pouco sobre essa característica da resistência nos últimos anos ter sido protagonizada por nós, mulheres, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo. Então, vou passar aí a bola para vocês para a gente falar sobre esse tema da resistência das mulheres. Ana, é um prazer a gente estar aqui para falar sobre esse 8 de março, né? Que para nós, o março é um mês muito importante, é um mês que marca a nossa luta pelos nossos direitos, a nossa luta por melhores condições de vida. Então, a gente está aqui hoje, é um privilégio para essas pessoas que estão nos assistindo, porque a gente vai poder conversar um pouquinho sobre a história da mulher. E é muito bom que a gente deixe claro que a mulher não conquistou nenhum direito sem luta. E essa luta nossa tem que ser contínua. Essa luta nossa não pode ter tréguas, porque a qualquer instante nós podemos perder os nossos direitos. A gente avança e retroage. Se a gente for avaliar um pouco historicamente a questão do 8 de março, a gente vai ver que esses primeiros movimentos de celebrar, né, ter essa celebração, um dia especial ou um mês especial para as mulheres, ocorreram no século XIX, quando as trabalhadoras começaram a resistência nas fábricas, nas indústrias, nas fábricas que estavam escravizando o trabalho da mulher. Então, a partir desse momento, há uma necessidade de uma organização maior. E aí esse momento maior ocorre no século XX, quando, em 26 de agosto de 1910, na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em Copenhague, a Clara Zetkin, né, ela institui o dia das lutas por direitos da mulher. Foi o dia de luta. Ainda não foi o dia da mulher, era o dia de lutas. Que esse dia que a gente fala Dia Internacional da Mulher, ele só veio acontecer em 1975, quando a ONU estabeleceu esse dia como Dia Internacional da Mulher. Esse dia é um dia que a gente se reúne todas as forças políticas femininas para manter firme a nossa jornada, a nossa pauta feminista de igualdade de direitos. Porque durante todo esse período histórico que nós vivemos, a opressão foi a marca contra a mulher. Todas as injustiças sociais. A mulher só era reservado o privado. Hoje, a nossa luta para estar em espaços públicos como esse, o espaço que foi muito grande, porque esse espaço só era reconhecidamente masculino. Então, nesse momento, para nós, aqui falando um pouco desse momento mais atual do Rio de Janeiro, é um momento de resistência. Aliás, as mulheres têm sido protagonistas já há alguns anos nesse estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro para
para manter a democracia, para manter os seus direitos e não haver perdas de direitos. A gente vai explorar um pouco isso mais agora no segundo bloco, né? Quando a gente fala um pouco da nossa luta aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Ana, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Como a Helena colocou, em 1910 foi a Convenção de Lutas e apenas em 1975 a ONU institucionalizou essa data. Então foram 65 anos de resistência da mulher. Em todos os países, em toda a história, a mulher sempre na trincheira da resistência pelos seus direitos, nada nos foi dado. A mercadoria que a gente sempre foi tratada, porque mulher, seja ela uma mulher branca, era tratada como uma mercadoria porque era a mulher, olha só, a mulher daquele determinado companheiro. E a mulher negra, que infelizmente até hoje é a carne mais barata no mercado, que até hoje sofre todas as consequências do modo de produção que foi institucionalizado desde a Revolução Burguesa Francesa, veio com a Revolução Industrial, massificando os nossos corpos, tratando a gente sempre à deriva do limite, das condições de saúde, das condições de moradia, da condição totalmente alheia à condição de bem-estar social. Eu nunca vou me esquecer, eu vou só interromper um pouquinho a Helena, de falar que eu sempre lembro da dona Jurema, do Morro do Juramento, que me perguntou o que era essa tal de condição de bem-estar social. Então, nós mulheres, nós estamos sempre à frente na luta contra o patriarcado, na luta pelos nossos direitos, na luta pela questão econômica. E o que mais me deixa feliz de ser março, né, o nosso mês, é que coincide com o mês das águas. Dia 22 de março se comemora o mês da água. Então, eu sou, afora militante de feminista, como você anunciou, eu sou uma militante pela água, porque a água é vida. Então, no dia 22 de março, vai ser mais um dia que a gente tem que avançar nesse direito, porque, por enquanto, a nossa guerra é pelo petróleo, daqui a pouco a nossa guerra vai ser pela água. A próxima guerra que a humanidade vai viver é pela água. E a gente que é num país que é o berço da água do mundo, nós temos que ter em mente as lutas que nós teremos que travar. Então, a nossa resistência tem que ser muito grande, muito, muito, muito grande. A gente tem água para defender, a gente tem alimento para defender, a gente não pode voltar nem pensar a ter uma lógica de alimentos cheios de veneno, cheio de agrotóxicos, cheio de contaminante. A gente tem uma escola para defender. A gente tem uma luta imensa de resistência. A nossa pauta é muito longa. É muito longa. Eu fico super feliz de estar aqui ao lado de vocês, que já há algum tempo nós estamos nessa trincheira, nessa luta, nessa disputa diária pelo nosso espaço. Seguindo aí, né, nessa discussão do feminismo e o que o feminismo hoje representa, né, para a sociedade como um todo, não só para as mulheres, a gente vê aí a força das mulheres. Ela é tão institucionalizada já na sociedade, as mulheres estão dando um passo tão à frente, que há hoje uma necessidade de governos conservadores como o do Bolsonaro, de canais de televisão como a Rede Globo pautarem o feminismo, né? Então, acho que tem uma disputa aí sobre qual é o feminismo que nos representa, qual é o feminismo que serve para a emancipação das mulheres. Quando, por exemplo, o Bolsonaro nomeia uma mulher para ser ministra e faz questão de dizer que é uma mulher, mas essa mulher nos representa o que a gente quer, né? Quando a Fernanda Lima vai para a televisão falar em nome do feminismo. Então, eu queria que a gente falasse um pouco aí do qual é o recado desse 8 de março, qual é o recado do feminismo que as mulheres que estão nas ruas, que estão nas lutas, querem dar esse ano de 2019, né? Como é que, por onde está passando a construção do nosso ato do 8 de março esse ano aqui no Rio de Janeiro? O nosso feminismo, Ana, é um feminismo libertador. É um feminismo que liberta homens e mulheres da opressão. O nosso feminismo, o objetivo dele é a igualdade entre homens e mulheres, mas é muito além disso.
é de uma sociedade mais justa e igualitária. Porque a gente só terá de verdade direitos quando a sociedade chegar a esse patamar. Então, a gente avançou. A luta das mulheres é uma luta já centenas, mas a gente avançou nesses últimos, entramos no século XXI, a partir de 2002, com grandes avanços para as mulheres, como, por exemplo, você ter uma instituição política, que é uma Secretaria Nacional, um Ministério das Mulheres, do qual a gente avançou, conquistamos muitos direitos. Conseguimos colocar algumas políticas, bandeiras de lutas para realmente atender as mulheres. Mas, como a gente sabe, a questão da mulher não é uma luta eterna. A gente não conquista, a gente tem um momento. E a gente tem que estar sempre vigilante. Eu vejo hoje as várias expressões de feminismo, mas vejo, e todas elas são benéficas, porque cada uma delas traz uma marca de luta. Agora, o que eu vejo de verdade hoje é uma verdadeira crucificação das feministas. Feminista passou a ser, para a sociedade geral, aquela que está destruindo a sociedade, porque a nossa luta é contra esse machismo, a nossa luta é contra essa opressão de Estado, essa opressão daqueles que se julgam donos do nosso corpo. A nossa luta é para uma mudança de status. A mulher ser reconhecida como ser humano, como gente. E na nossa sociedade, o homem ainda continua sendo a referência do poder. E a nossa luta é muito maior que isso. A nossa luta é muito maior que isso. A gente quer ser reconhecida como seres humanos, seres não só de deveres, mas de direitos. Seres que possam estar de igual para igual e com respeito. E aí a gente hoje está num momento assim muito difícil, onde a gente está vendo ser invisibilizada de alguma forma a questão do feminicídio, da matança. Eu vou chamar de matança, um termo até chulo, mas da matança, o extermínio das mulheres por motivos fúteis ou sem motivo, que não há motivação, porque a imprensa, de alguma forma, procura um motivo. Foi o primeiro encontro, mas você está vendo as pessoas morrerem também com 40 anos de casado, 50 anos de casado. Então, essa futilidade que estão dando as relações, a imprensa, a sociedade, elas querem ser donas do nosso corpo. Elas querem dizer o tempo que a gente pode ter relações afetivas, amorosas, estabelecer um namoro com alguém. E é contra isso que a gente tem que lutar. Isso é um retrocesso. O desrespeito ao corpo da mulher. A gente costuma usar, né, no feminismo, né, nossos corpos, nossas regras, né? E aí a gente permanece em luta, mas com tudo isso, eu ainda acho que a gente, na resistência que nós estamos na resistência, a gente consegue frear, sabe? A gente consegue avançar. A gente não permite, porque nós estamos resistindo, não é porque nós estamos paradas. Nós estamos resistindo, nós estamos acordadas, estamos ativas. Então, a gente não permite que todo esse momento que a sociedade está vivendo de retrocesso, né? Eles acabem com os nossos direitos. E esse 8 de março é isso. É isso. A gente está vivendo agora um momento de um governo conservador, né? A gente pode, de uma certa forma, até dizer que agora a gente está vivendo um momento extremamente difícil para as mulheres. As mulheres estão sendo criminalizadas.
As mulheres estão sendo criminalizadas. Mas a gente está na resistência, e essa resistência significa não sair do estado de luta. Esse 8 de março é uma marca disso. E a gente tem que fazer um 8 de março nesse Rio de Janeiro, no Brasil, com essa força da mulher. Porque a mulher é a força motriz desse país. É a força que move as engrenagens da sociedade. Então, é com essa força das mulheres que eu acredito que a gente vai conseguir frear os desmontes nas políticas públicas. A gente vai conseguir resgatar com a nossa disposição, a gente vai conseguir resgatar as organizações de política para as mulheres que eu, assim, enquanto cedinho, eu estou vendo que estão sendo desmontadas nos municípios do Rio de Janeiro. Incentivando o movimento social também, as feministas a participarem dos organismos, a participarem dos conselhos de mulheres. E isso também faz parte da resistência. Isso faz parte também de uma luta. A gente, nesse 8 de março, a gente vai lutar pela vida. Marielle se foi. 1 ano da morte de Marielle. A morte de Marielle, ela tem um simbolismo para nós feministas muito grande, porque tentaram nos calar, tentaram apagar nossa voz, mas não conseguiram, porque em cada uma de nós vive a Marielle. Em cada uma de nós vive a resistência. Em cada uma de nós vive o desejo de mudar, de transformar. E passar por cima desse momento difícil que estamos passando, porque nós vamos conseguir conscientizar as pessoas. As pessoas vão compreender, através do debate, através das nossas posições firmes e da união das mulheres, o que nós fazemos no nosso 8 de março, né? Essa tentativa que a gente faz e a gente consegue, né? Dialogar, a gente consegue ter, em certa forma, os consensos em tudo que nos une. E o que nos une hoje é a democracia e é a nossa liberdade, né? Ana, assim, eu vou só buscar lá no final do século XIX, foi a primeira lei trabalhista. E a primeira lei trabalhista, ela tratava da saúde. Quando o Brasil, através do governo de uma das mulheres que mais sofreu violência nesse país, uma violência ética, moral, política, que foi Dilma Rousseff, propôs um edital público para comprar medicamento para toda a América Latina, de medicamentos especiais. Quando o Brasil avança na erradicação do sarampo, de doenças que atendem diretamente à saúde pública, Dilma Rousseff é golpeada. Aí a gente vai parar ali? Não, a gente perdeu Marielle. Porque a gente gritou que foi golpe. Então, como a Helena colocou muito bem, vocês vão continuar gritando até quando? A gente perdeu Marielle. A última vez que estivemos publicamente com a Marielle foi na manifestação que a gente fez contra a intervenção federal, que para nós foi uma intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. E por que essa intervenção aconteceu? Porque lá em março, em 8 de março de 2017, nós iniciamos a resistência democrática nesse país. A gente fez um 8 de março maravilhoso. Do 8 de março a gente fez o 15 de março e o 28 de abril, que mudou a pauta do Congresso Nacional e a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, que eu costumo falar, que é o laboratório do golpe. É aqui que a gente sofre as maiores atrocidades. Em resistência, em símbolo, pela sensibilidade. Cadê o nosso companheiro Jean Willis? Jean Willis foi embora da cidade do Rio de Janeiro. A lei que mais dá segurança às mulheres contra todas as violências que ela pode sofrer, como ela mesma diz que a gente não consegue
utilizar, se apropriar de tudo que a lei é capaz, a Lei Maria da Penha. Nós tivemos a nossa deputada federal Jandira Fegali aqui do Rio de Janeiro, porque nós somos um laboratório. A professora Nilceia Freire foi a primeira universidade, que é a universidade que mais sofre contra o ataque do capital, do mercado, para ser destruída a sua imagem, mas não a sua estrutura, por conta da força que a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem. A professora Nilceia Freire, que tanto de exemplo deu de inclusão dos filhos dessas mulheres que sofrem violência, porque a violência que a mãe de Marielle sofreu foi violência do Estado. A violência que Jean Willis está sofrendo é violência do Estado. A violência que todos os estudantes de universidade federal estão sofrendo é uma violência do Estado. Então, nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos calar e nós vamos vencer a pauta da reforma da Previdência. Porque não é possível que uma trabalhadora rural trabalhe até 62 anos de idade. A agricultura familiar, ela é responsável por 80% da alimentação que está na mesa do povo brasileiro. Não é o Agroetec, Agropop e Agritudo. Tudo que a gente vem das mãos da lavoura de mulheres que trabalham arando a terra, modificando a terra, para dar alimento saudável para a gente. Nossa qualidade de alimentação, falando de segurança dos alimentos e segurança alimentar, ela é maravilhosa. Para os europeus, nós temos uma alimentação na babesca. E nós temos a alimentação na babesca porque nós sabemos cuidar da terra. Porque mulher, Eva, é fruto da terra. Então a gente tem que defender essas mulheres, a gente tem que defender as enfermeiras que estão lá nos hospitais o tempo todo sem condições, são mulheres que sofrem. Então os nossos nichos de resistência, eles são múltiplos, eles são diversos, eles são diários. A pauta, você iniciou muito bem o que foi o que a nossa ministra, a mulher, que mulher é essa que a gente administra, que a gente tem agora? E como foram as mulheres que passaram pelos nossos governos? Quais são as mulheres que o nosso projeto de sociedade inclusiva que nós feministas garantimos? O que nós queremos? É uma sociedade inclusiva. É uma sociedade que todos tenham direito a ter uma vida saudável, a ter uma vida sem violência, que a mulher preta não fique insegura que o filho dela vai sair à noite para se divertir, para que seja dada a oportunidade de educação a todos. A gente não pode pensar em calar com essa educação pública que estão prevendo aqui para o nosso estado. São 20 mil alunos fora da sala de aula na rede estadual de educação. A rede municipal de educação sendo depredada. Então, saúde, educação e moradia. O movimento dos sem-tetos, que aqui no Rio de Janeiro ele está se fortalecendo, ele está crescendo, ele está vigorando. É um direito constitucional. São as regras do jogo que a gente teve lá em 1988. É um direito que a gente tem. Então, assim, muito me emociona falar desse momento, desse 14 de março, que a gente estava no Fórum Social Mundial, quando a gente é surpreendido pela execução, que não foi morte, não foi assassinato, foi a execução de Marielle Franco. Uma mulher com toda a sua potência, com toda a sua capacidade de defesa, porque ela estava nos territórios, ela é do território, ela estava nos territórios que querem abater, que estão querendo assinar a proposta de que isso seja banalizado. A gente vai aceitar isso? Não, nós estaremos nas ruas. Nós estaremos nas ruas do março inteiro, pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos filhos, pela vida de um povo mais inclusivo. Então a gente não pode aceitar. A gente tem direito ao nosso corpo, a gente tem direito à nossa voz, a gente tem direito à nossa fala. A partir do momento que dizem que
mulher veste rosa e homem veste azul. Não, a gente não vai mais se escravizar assim. A gente vai vestir o que a gente quer. A gente vai ter direito a fazer o que a gente quer dentro da ética. O que a gente precisa é ter ética. O que a gente precisa é se abraçar. Nós estamos aqui representando todas as mulheres do povo que pertence ao povo brasileiro. Nós não estamos aqui representando só as feministas. Quando a gente vai para a rua pela saúde, a gente não pensa na vacina apenas dos nossos filhos. A gente pensa na vacina de todos. Quando a gente vai falar assim, nós não vamos privatizar a Companhia Estadual de Saneamento de Água do Rio de Janeiro, é para que todos tenham direito à nossa água. É para que todos tenham direito a uma alimentação decente. É para todos, e principalmente todas as mulheres. Então, Ana, finalizando, eu peço a você que você consiga fazer um chamamento muito poderoso e que venham todas as mulheres com a gente para o dia 8 de março, às 16 horas, a nossa concentração na Candelária. É isso. Naquele busto que um dia a gente vai derrubar, porque foi o busto de Pereira Passos, um higienista da cidade do Rio de Janeiro, e a gente não aceita mais higienização nessa cidade, higienização nos modos de produção capitalista. A gente quer uma sociedade inclusiva, a gente tem projeto para esse país, a gente tem projeto para essa cidade. Um grande Então é beijo. isso, dia 8 de março, todas as mulheres têm que chegar na Candelária às 4 horas da tarde. É um ato que está sendo construído a muitas mãos. É um ato que vai para as ruas dizer que nós estamos vivas, resistimos, exigimos justiça por Marielle, queremos lutar pela democracia, por direitos e contra essas contra-reformas. Tem lugar para todo mundo, mães, deficientes visuais, idosas, todo mundo está construindo um ato que vai realmente sacudir essa cidade e vai dizer que juntas nós somos fortes e que seremos resistência, nenhum passo atrás. Vamos juntas então. Contra tudo e qualquer processo. É isso. TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece.